Você já se perguntou por que nasceu exatamente naquele mês e não em outro? Como se a ordem natural do cosmos tivesse determinado o momento preciso para sua chegada a este mundo. Os antigos sábios e observadores atentos da natureza percebiam que tudo aquilo que nos cerca no momento do nascimento não é casual, mas parte de um todo maior, um reflexo da ordem universal. O céu, o clima, a estação do ano, os ciclos naturais em movimento. Tudo isso forma um pano de fundo silencioso que pode influenciar nossa disposição inicial, nossa natureza mais íntima. Não estamos falando de previsões simplistas, mas de uma conexão profunda com os ritmos do universo, com as forças naturais que moldam não apenas nosso temperamento, mas também os desafios e potenciais inerentes à nossa jornada. Nascer em janeiro não é o mesmo que nascer em julho. Cada mês carrega uma vibração particular, ligada ao ciclo da natureza naquele período. Cada tempo oferece um portal distinto para a existência. O fascinante é que muitos de nossos traços mais característicos, nossas inclinações e desafios recorrentes, podem ser compreendidos à luz do tempo que nos viu nascer. A própria natureza, em sua sabedoria, parece imprimir em nós pistas sobre nossa constituição fundamental. Talvez por isso, em algumas culturas ancestrais, o nascimento não era apenas um evento físico, mas um momento significativo dentro da ordem cósmica, um sinal de que o universo acolhia uma nova expressão de vida, com suas particularidades. E se o seu nascimento foi assim? E se você veio exatamente quando a grande tapeçaria do universo tinha um lugar para o que você traz? E se o mês que te acolheu foi também o primeiro mestre silencioso que sua alma encontrou, ensinando sobre os ritmos da existência? Nesta reflexão, vamos explorar o que cada mês do ano pode representar em termos de tendências e inclinações naturais, segundo a observação dos ciclos da vida e os princípios de viver em harmonia com a natureza. Vamos buscar entender por que certas provações parecem nos visitar com frequência, por que certos dons brotam com naturalidade e por que, apesar de tudo, há algo em você que sempre foi sentido, mesmo que não explicado. Como ensinavam os estoicos, muito do que nos perturba vem de não compreendermos nossa própria natureza e a natureza do mundo. Quando trazemos à luz da razão nossas inclinações e padrões, ganhamos poder sobre nossas reações e a capacidade de agir com virtude. Talvez seja isso que esteja prestes a acontecer com você agora. Prepare-se para olhar para si mesmo à luz da ordem natural, para reconhecer o que sua essência já sabia. Para muitos filósofos antigos, nada em nossa existência acontece de forma aleatória. A vida se desenrola dentro de uma ordem racional, o Logos. A alma não escolhe no sentido de um desejo pessoal, mas chega ao mundo no momento certo, de acordo com essa ordem maior, alinhada aos ciclos naturais. O tempo não é apenas uma sequência linear. Ele reflete fases distintas da natureza e do cosmos. Cada estação, cada ciclo carrega energias e qualidades que moldam o ambiente e, por extensão, podem influenciar a disposição daquele que nasce. Quando uma criança nasce, ela não chega a um mundo neutro. Ela entra num cenário cheio de significados naturais. O clima, a luz do dia, a energia dos ciclos. Tudo isso forma um campo que interage com a natureza que acaba de chegar. São as primeiras impressões sensoriais e energéticas que podem moldar silenciosamente nossa relação com a vida. O calor do verão pode imprimir uma tendência à expansão. O frio do inverno, à introspecção. A primavera traz o impulso de renovação. O outono, a lição do desapego e da transformação. Mais do que isso, os 12 meses do ano, em sua dança com a natureza, formam uma espécie de ciclo completo. Uma roda que fala diretamente aos aspectos mais profundos do nosso ser. Podemos ver nesses ciclos reflexos de diferentes facetas da experiência humana: a coragem, a cura, a sabedoria, a inocência, a força transformadora, a conexão. Cada mês do ano parece ressoar com uma ou mais dessas forças, que podem se manifestar com mais intensidade em quem nasce sob sua influência. Ao entender isso, percebemos que nosso nascimento é uma espécie de ponto de partida dentro da ordem cósmica, uma marca silenciosa que influencia nossos talentos naturais, nossas dificuldades inerentes
e até mesmo os padrões que insistimos em repetir sem saber porquê. A proposta aqui não é te enquadrar em rótulos, muito menos limitar sua identidade, mas sim te oferecer chaves para entender padrões internos, inclinações que talvez você sinta desde a infância e nunca soube nomear. A filosofia estoica não busca respostas prontas, mas nos convida a fazer perguntas verdadeiras sobre nós mesmos e nosso lugar no mundo. E talvez a mais fundamental seja: qual a natureza das circunstâncias em que fui colocado neste mundo e como posso viver virtuosamente a partir delas? Vamos atravessar juntos essa roda dos meses do ano e talvez, ao longo do caminho, você reconheça em si partes que estavam adormecidas, esperando apenas a clareza da razão para despertar. Nascer é mais do que vir ao mundo. É entrar no tempo humano a partir de um estado específico da natureza, com uma bagagem de inclinações que poucos conseguem ver, mas que a alma sente desde o primeiro instante. O nascimento pode ser visto como um ponto fundamental na trajetória de cada ser. Um momento em que a consciência se manifesta no mundo material, trazendo consigo sementes de potenciais que vão florescer ou gerar dificuldades, dependendo de como usamos nossa razão e virtude ao longo da vida. E cada nascimento acontece dentro de um campo de influências naturais, não apenas por causa do corpo, mas por causa do tempo. Porque o tempo, na visão estoica, não é só um medidor de idade, é um reflexo da ordem cósmica em constante fluxo. O mês em que nascemos carrega uma atmosfera natural que imprime seus traços em nossa estrutura inicial. É como se naquele momento estivéssemos respirando as qualidades daquele ciclo específico, e elas nos acompanham, silenciosas, persistentes, profundas. Não é possível compreender plenamente a natureza humana sem compreender nossa relação com os ciclos naturais e o tempo. Observe os antigos. Eles sabiam que cada período do ano trazia consigo uma energia própria. Não é à toa que, em diversas tradições, o calendário era visto como um mapa da vida. Cada mês um portal, cada ciclo uma lição. Quando você nasceu, o mundo estava vibrando de um certo jeito. A natureza estava em um estágio particular. A terra, o céu, as águas, o silêncio ou o ruído. Tudo isso te recebeu com uma linguagem natural única. Você pode não lembrar conscientemente, mas sua natureza mais profunda carrega essa marca inicial. A filosofia estoica nos ensina que o caminho para a sabedoria e a tranquilidade, a ataraxia, exige revisitar nossa própria natureza, olhar para nossas origens e circunstâncias não como um acaso a ser lamentado ou exaltado, mas como o ponto de partida dado pela providência ou pela natureza. Entender que o mês em que viemos ao mundo não define quem somos de forma imutável, mas revela pistas valiosas sobre as inclinações com as quais começamos e sobre o potencial que viemos desenvolver através da razão e da virtude. É por isso que, a seguir, vamos percorrer os 12 meses do ano, um a um, como se fossem fases distintas do ciclo natural, espelhos que talvez revelem partes de você que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar. Porque às vezes, o que falta não é aprender algo novo, é reconhecer e aceitar o que já vive dentro da gente, desde o primeiro sopro, para então agir com sabedoria. Janeiro e fevereiro. Meses em que o sol domina o céu, no hemisfério sul, o calor pulsa na pele e a natureza parece viver sua plenitude. Quem nasce nesse período é recebido por uma terra em expansão. O verão é símbolo de vitalidade, abundância, impulso criador. Quem nasce sob essa luz carrega no espírito uma energia intensa de presença. Janeiro traz a inclinação do realizador. O início de um novo ciclo solar inspira a vontade de projetar-se no mundo. Os nascidos em janeiro tendem a ser pessoas movidas a propósito, ação e direção. São líderes silenciosos ou impulsionadores intensos, quase sempre pessoas que não passam despercebidas. O desafio aqui pode ser o fardo da expectativa, própria e alheia, o desejo incessante de fazer acontecer, mesmo quando a prudência pede pausa. A força está na capacidade de mobilizar, de transformar ideias em realidade, de acender caminhos. Fevereiro carrega outra nuance do verão. É frequentemente um mês de águas que correm livres, chuvas intensas,
prenunciando a mudança de estação. Quem nasce em fevereiro pode viver entre o fogo da ação e a fluidez da adaptação. Carrega a essência do artista intuitivo. São almas potencialmente criativas, sensíveis, velozes em pensamento e intensas em sentimento. Vivem com os sentidos aguçados, percebendo nuances. A intuição aqui é uma forma aguçada de percepção. O desafio pode ser a dificuldade em se adaptar ao que é estático, previsível. A sombra pode ser a dispersão ou a instabilidade emocional, se não governada pela razão. A luz está na genialidade sutil, imaginação fértil, capacidade de enxergar beleza e conexões ocultas. Janeiro planta, fevereiro sonha. Ambos nascem com o sol no alto, mas cada um aprende a lidar com essa luz de um jeito diferente. Quem nasce nesse tempo tem potencial para grande poder, mas floresce de verdade quando aprende a virtude da temperança. Descansar sem culpa e criar sem se perder. Março e abril anunciam uma virada. Depois do calor pulsante, o outono se aproxima, no hemisfério sul, e com ele um convite ao recolhimento e à reflexão. A natureza nos ensina ritmos que nossa razão pode reconhecer, e o outono é tempo de transição, desapego, maturidade. Março e Iras carrega a inclinação do alquimista emocional. São pessoas que podem sentir profundamente, mas têm o potencial de não se afogar, buscando transformar, refinar, transmutar as experiências. Março é o limiar entre a luz do verão e a introspecção do outono. Os nascidos nesse mês vivem frequentemente nesse entrelugar. Às vezes expansivos, às vezes silenciosos, às vezes solares, às vezes contemplativos. É como se a própria natureza lhes ensinasse desde cedo que tudo muda e que a aceitação da impermanência é chave. A sombra pode ser a dificuldade em se firmar, oscilar entre extremos se a razão não guiar. A luz está na flexibilidade, sensibilidade artística e potencial para uma inteligência emocional refinada pela sabedoria. Abril já traz o frescor das manhãs frias e a luz mais suave do outono. É o mês dos que carregam a essência do guardião do essencial. Quem nasce em abril pode sentir, mesmo sem saber porquê, um chamado para cuidar do que é valioso e duradouro. Às vezes a família, às vezes princípios, às vezes a própria integridade. São pessoas que tendem a valorizar raízes, mas que ao mesmo tempo sentem o chamado da mudança e da adaptação necessárias. Vivem entre a estrutura e a liberdade, entre a memória e o renascimento. O desafio pode ser o medo de perder o controle ou a rigidez emocional se apegados ao conhecido. A luz está na profundidade, lealdade e numa visão de longo prazo que busca o bem maior. Março sente o fim do verão. Abril já escuta o sussurro do inverno. Quem nasce nesse intervalo carrega o dom raro de perceber o que está terminando e o que pode florescer, se cultivado com virtude. Maio e junho formam o corredor do recolhimento. O calor já se despediu, as folhas caem. No hemisfério sul, o silêncio se instala e a natureza começa a guardar suas forças para atravessar a estação mais introspectiva. Quem nasce nesse tempo aprende desde cedo a viver com o que é essencial. Maio carrega a inclinação do construtor silencioso. São pessoas que podem intuir que tudo o que é duradouro exige tempo, paciência, raízes. Não se impressionam facilmente com o brilho rápido, mas se comovem com a solidez dos gestos simples e do caráter firme. O verdadeiro valor não está no que reluz, mas no que sustenta. Os nascidos em maio costumam ter o potencial de ser aqueles que sustentam o mundo ao redor, mesmo sem alarde. O desafio pode ser sentir-se invisível ou não reconhecido. A sombra, o apego excessivo ao previsível, o medo da mudança necessária. A luz está na presença firme, sabedoria prática e uma generosidade profunda e discreta. Maio é chão, e quem nasce nesse chão aprende a crescer com os pés firmes e o coração sereno, se guiado pela virtude. Junho abre o portal para o inverno. A luz diminui, o tempo esfria e o mundo externo desacelera.
Esse movimento da natureza favorece o contato com o mundo interior, com conteúdos que a consciência agitada do verão talvez não percebesse. Por isso, quem nasce em junho muitas vezes carrega a essência do Inti, guardião do invisível. São pessoas que tendem a observar mais do que falar, sentir antes de decidir, guardar reflexões profundas. Há em junho um potencial para uma inteligência simbólica rara, a capacidade de perceber o que está por trás do óbvio, de ver nuances, de escutar o não dito. O desafio pode ser a solidão interna ou a sensação de não ser compreendido. A sombra, o retraimento excessivo ou o medo da exposição. A luz está na intuição afiada, percepção sutil, sensibilidade e uma vocação para o silêncio reflexivo e sagrado. Maio constrói o que permanece, junho pressente o que virá. Ambos ensinam que, antes de florescer de novo, é preciso aceitar o recolhimento como parte do ciclo. A alma que nasce nesse tempo não teme o silêncio. Ela pode transformá-lo em sabedoria através da razão. Julho e agosto. O coração do inverno pulsa silencioso, no hemisfério sul. As árvores se retraem, o vento pode esvaziar as ruas, e tudo convida à escuta mais profunda, aquela que só se revela quando o mundo desacelera. Quem nasce nesse tempo carrega desde o primeiro suspiro a marca do recolhimento transformador. Julho representa a essência do curador silencioso. A alma pode se revelar com mais nitidez nos momentos de introspecção, e julho é um convite a olhar para dentro. Os nascidos nesse mês costumam ter uma sensibilidade aguçada. Sentem o que os outros não percebem, pressentem mudanças, carregam um potencial para a ternura que raramente exibem ostensivamente, mas que se manifesta no cuidado sutil. O desafio: sentir demais e não saber como processar ou onde colocar o que se sente sem ser dominado pela paixão. A sombra: esconder-se para não incomodar, guardar dores alheias como se fossem suas. A luz: empatia profunda, capacidade de curar com a presença serena, sabedoria intuitiva aliada à razão. Julho é a alma que pode abraçar no silêncio o calor humano no mês mais frio. Agosto, por sua vez, guarda outro tipo de força. É o mês onde o frio se mantém firme, mas a promessa da primavera já começa a sussurrar no ar. Quem nasce em agosto carrega a inclinação do líder espiritual, no sentido de guia interior, não necessariamente religioso. São pessoas que muitas vezes enfrentam provações intensas mais cedo na vida, e é dessas experiências, se enfrentadas com coragem e resiliência, virtudes estoicas, que pode brotar uma força incomum, a capacidade de guiar os outros, não só com palavras, mas com o exemplo de superação. As maiores transformações da alma vêm da travessia das dificuldades com virtude. Agosto conhece esse potencial de renascimento. O desafio pode ser carregar responsabilidade cedo demais. A sombra, o orgulho disfarçado de força, o medo de parecer vulnerável ou depender dos outros. A luz está na liderança autêntica, coragem silenciosa e uma vocação natural para proteger e fortalecer. Julho acolhe, agosto desperta. Os dois compartilham o mesmo dom potencial, a força que se constrói no silêncio, a luz que nasce da noite mais longa, a sabedoria que só a travessia do inverno pode ensinar. Quem nasce nesse tempo traz no coração o mapa da reconstrução. Quando floresce em virtude, transforma tudo ao redor, como quem anuncia a primavera sem dizer uma só palavra. Setembro e outubro anunciam o renascimento da luz no hemisfério sul. Depois do recolhimento do inverno, a natureza começa a florescer, e quem nasce nesse tempo também carrega dentro de si o chamado para expressar sua beleza e potencial. Setembro traz a essência do harmonizador. O caminho da sabedoria busca integração e equilíbrio interior. Os nascidos em setembro podem sentir desde cedo o peso das dualidades, razão e emoção, liberdade e dever, beleza e profundidade. São pessoas que tendem a ter uma sensibilidade estética apurada, percebem detalhes, buscam a ordem, mas também podem sofrer com padrões internos de exigência, se não temperados pela autoaceitação. São mediadores naturais, capazes de enxergar os dois lados. Por isso, podem ser mal compreendidos, querem harmonia,
mas vivem a tensão interna. O desafio pode ser cobrar de si e dos outros uma perfeição inatingível para merecer afeto ou aprovação. A sombra, esconder a própria dor ou convicção para manter uma paz superficial. A luz, senso de justiça, visão refinada da alma humana, capacidade de restaurar o equilíbrio onde só havia ruído, através da razão e da gentileza. Setembro floresce com beleza, mas sua verdadeira força está em como pode sustentar a vida com graça e equanimidade. Outubro aprofunda essa sensibilidade, mas traz outro ingrediente: o magnetismo do afeto e da conexão. Quem nasce em outubro carrega a inclinação do amante da alma. Não no sentido romântico banalizado, mas como aquele que busca em cada relação um espelho profundo, uma oportunidade de crescimento mútuo. Aquilo que vemos no outro revela muito sobre nós mesmos. Outubro vive esse processo de forma intensa. São pessoas potencialmente encantadoras, carismáticas, afetivas, mas que também podem sentir profundamente a dor da rejeição ou da traição se suas expectativas não forem geridas pela razão. Vivem entre o impulso de se doar e o medo de perder a si mesmos na entrega. O desafio: amar demais e esquecer de si, ou seja, perder a própria centralidade e virtude. A sombra: tentar manipular afetivamente para não perder o controle ou evitar a dor. A luz: capacidade de criar vínculos autênticos, de se transformar pela relação, quando guiada pela sabedoria, de curar e ser curado pelo encontro verdadeiro. Setembro busca harmonia. Outubro busca profundidade nos laços. Ambos nascem quando o mundo volta a florir, e por isso são como jardins vivos. Revelam beleza, mas também exigem cuidado e cultivo, autocuidado e cultivo das virtudes. Porque dentro deles há mais do que flores. Há raízes que guardam as histórias mais delicadas da alma. Novembro e dezembro não são apenas os últimos meses do calendário. São portais de encerramento e revelação. É quando a natureza começa a aquecer novamente, no hemisfério sul, mas a alma já carrega consigo as lições do ano. Os fins não são o contrário dos começos, são sua maturação. Quem nasce nesse tempo carrega o dom e o desafio de lidar com o que termina e com o que ainda está por vir. Novembro traz a essência do ponto transformador profundo. É o mês em que a primavera atinge sua plenitude, mas já anuncia a proximidade do verão. É tempo de flores maduras, intensas, que já conhecem o ciclo de calor e fragilidade. Quem nasce em novembro costuma ter uma alma intensa por natureza, não se satisfazendo com a superfície. Quer saber o que há por trás, no fundo, onde a verdade reside. São pessoas que podem provocar transformação só pela presença, porque onde chegam, algo tende a mudar, mesmo que em silêncio. Indivíduos assim são regidos pela profundidade, mas com isso vem também grandes desafios. Lidar com perdas, renascimentos, desapegos, temas centrais no estoicismo. O desafio pode ser sentir-se constantemente em ruptura ou crise existencial. A sombra: apego ao controle emocional como defesa, medo de confiar ou de se mostrar vulnerável. A luz: capacidade de regenerar a si e aos outros, curar traumas profundos, com sabedoria e coragem, conduzir outros em processos de morte simbólica e renascimento interior. Dezembro, por sua vez, carrega o espírito do fim de ciclo e o brilho do recomeço iminente. É o mês da síntese, da celebração, no sentido de reconhecimento do caminho percorrido, e da sabedoria que só o tempo e a reflexão revelam. Quem nasce em dezembro pode viver com um pé no agora e outro no horizonte. São almas potencialmente expansivas, visionárias, cheias de fé na ordem cósmica, mesmo depois das dificuldades. Carregam a inclinação do mestre viajante. Almas que podem portar um saber vivido, mas com espírito sempre aprendiz. São buscadores eternos, aprendizes da vida, guias disfarçados de sonhadores. O desafio: sentir-se incompreendido em sua visão ampla, ou carregar grandes expectativas, próprias e alheias. A sombra: tendência à fuga pela distração ou excesso de otimismo sem ação.
prometer mais do que consegue cumprir por entusiasmo não ancorado na realidade. A luz, generosidade luminosa, sabedoria espontânea que brota da experiência, fé na vida que inspira os outros. Novembro mergulha, dezembro acende. Juntos encerram o ano, lembrando que a vida é cíclica, que nada termina absolutamente. Tudo se transforma dentro da grande ordem universal. Às vezes nascemos no fim de um ciclo para aprender a guiar os outros em seus começos, usando a sabedoria adquirida. Talvez agora você perceba. O mês em que você nasceu não foi apenas uma data no calendário. Foi um ponto de partida dentro de um ciclo maior, um campo de influências naturais, onde sua alma iniciou sua jornada terrena, com tudo o que viria junto, dons e potenciais, desafios e inclinações, sombras a serem iluminadas pela razão e luzes a serem cultivadas com virtude. A sabedoria antiga nos ensina que cada um carrega um mapa interior e que a vida começa a fazer sentido quando aprendemos a ler esse mapa com os olhos da razão e da aceitação. O tempo não é apenas passagem, é um espelho da natureza e de nós mesmos. Quando você compreende a atmosfera natural do seu nascimento e as inclinações que ela pode ter favorecido, algo dentro de você se alinha. É como se uma parte antiga finalmente dissesse: agora você me compreendeu e pode trabalhar comigo. A verdade é que ninguém nasce por acaso dentro da visão de uma ordem cósmica. Você foi chamado pelo tempo certo, chegou na exata frequência em que o universo precisava daquilo que só você, com sua natureza particular, poderia trazer e desenvolver. Mesmo que até hoje tenha sentido que não se encaixa perfeitamente, talvez sua missão não seja se encaixar nos moldes alheios, mas sim compreender a si mesmo, aceitar sua natureza e viver de acordo com a virtude. Lembrar do ritmo que vibra aí dentro, da estação que te viu nascer e que ainda pulsa em você como uma disposição fundamental. Você não é apenas janeiro, março, agosto ou novembro. Você é o sopro de vida que chegou com eles. Você é a ponte entre o céu e a terra naquele instante sagrado, dotado de razão para compreender e vontade para agir corretamente. E se você sentiu isso, mesmo que só por alguns segundos, então talvez já tenha começado a escutar o chamado para o autoconhecimento e a autoaceitação. Porque no fim das contas, o mês do seu nascimento é só o início da conversa, o ponto de partida. A parte mais bonita da história, na visão estoica, é o que você vai fazer com isso, agora. Como usará a razão para compreender suas inclinações, a coragem para enfrentar seus desafios, a temperança para equilibrar seus impulsos e a justiça para agir no mundo. Se esta reflexão te tocou de algum modo, compartilhe com alguém que talvez também precise lembrar de onde veio e aceitar as cartas que a vida lhe deu, para então jogar o melhor jogo possível. E se quiser dividir o que mais despertou em você, os comentários estão abertos. Um espaço para histórias múltiplas, profundas, humanas. Sua presença aqui não foi por acaso, e talvez nenhum encontro seja.